Olá, amigos amantes do futebol. Com o gol do venezuelano Otero aos 47 minutos do segundo tempo, o Galo bateu o Cruzeiro por 2-1 no estádio do Mineirão, no primeiro clássico mineiro do ano de 2020, válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Com esse resultado, o Atlético entrou no grupo dos 4 primeiros colocados da competição, justamente na vaga antes ocupada pela Raposa. Bom, o primeiro clássico mineiro de 2020 ficou marcado por ser também o primeiro encontro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro no período pós-rebaixamento do Cruzeiro, já que os dois rivais de Belo Horizonte não haviam se enfrentado desde que a Raposa foi rebaixada para a segunda divisão do Brasileirão. Por esta razão, até o Atlético Mineiro entrou em campo sendo considerado o grande favorito à vitória, já que o Galo tem um time muito superior tecnicamente em relação ao Cruzeiro, né? Até porque o Cruzeiro acabou sofrendo muito aí com esse rebaixamento. Foram diversos jogadores que acabaram deixando o clube no final da temporada passada, até no início desse ano. No total, 18 atletas acabaram deixando a Raposa, até porque também o Cruzeiro precisava respirar financeiramente, né? Precisava ter um fôlego financeiro. Eram altíssimos salários que eram pagos para esses jogadores, e agora que o Cruzeiro está na segunda divisão, terá muito menos recursos financeiros ao longo da temporada. Ele precisava aliviar um pouco seu caixa ali para conseguir pagar os salários e dar conta de todas as suas dívidas aí, de todo o seu fluxo de caixa. Então, o Cruzeiro acabou se desfazendo de diversas peças e se reforçando com jogadores, em sua maioria das categorias de base do clube, e também de outros jogadores vindo via empréstimo de outros clubes, porém, jogadores mais limitados tecnicamente, né? Não são grandes jogadores. Acho que o principal reforço do Cruzeiro acabou sendo mesmo o atacante Marcelo Moreno. E na contramão disso vem o Atlético Mineiro, que se reforçou bastante aí nesse início de ano, acabou trazendo 7 reforços no total, sendo que os principais foram o lateral esquerdo Guilherme Arana, o volante Alain e o atacante Diego Tardelli. Vale ressaltar também a contratação do venezuelano Jefferson Savarino, que é uma promessa. Então o Galo entrou no estádio do Mineirão, sendo considerado o grande favorito à vitória diante do Cruzeiro. Um favoritismo que acabou se concretizando na primeira etapa da partida, já que o Galo dominou as ações nos primeiros 45 minutos do clássico. Tanto é que chegou ao gol aos 36 minutos do primeiro tempo, através do zagueiro Igor Rabelo, um golaço até de calcanhar, numa cobrança de escanteio. Ele acabou abrindo o placar e o Galo saiu vencendo o primeiro tempo da partida pelo placar mínimo. No entanto, na segunda etapa, o Cruzeiro foi o time que acabou dominando a partida e com méritos chegou ao empate, tudo graças às 2 substituições realizadas pelo treinador Adilson Batista no intervalo, sendo que uma delas foi a entrada do atacante Thiago, que entrou em campo e acabou sendo o autor do gol de empate da partida. Aos 27 minutos do segundo tempo, o Thiago acabou igualando o placar e por muito pouco o Cruzeiro não virou o jogo, né? Numa cobrança de falta realizada ali nos minutos finais do segundo tempo, o Vitor acabou fazendo uma bela defesa. Não restavam dúvidas que o Galo só poderia chegar à vitória através de uma jogada individual, já que coletivamente o time vinha mal dentro de campo, não vinha realizando uma boa partida no segundo tempo, e foi exatamente isso que aconteceu. O venezuelano Otero, aos 47 minutos do segundo tempo, acabou acertando um petardo no canto direito do goleiro Fábio e levou os pouco mais de 53 mil torcedores presentes no estádio do Mineirão literalmente à loucura. O Galo acabou saindo de campo com a vitória no primeiro encontro entre os rivais de Belo Horizonte em 2020. Bom, mas não é apenas pelo fato da vitória no primeiro clássico de 2020 que o torcedor do Atlético Mineiro está comemorando. Muito pelo contrário. O torcedor atleticano está sorrindo de orelha a orelha justamente pelo fato da chegada de Jorge Sampaoli ao Galo. O treinador argentino, que realizou um excelente trabalho à frente do Santos na temporada passada, conduziu a equipe de Vila Belmiro ao vice-título do Campeonato Brasileiro, chegou ao Galo, foi confirmado oficialmente pelo presidente Sérgio Sete Câmara
no final de semana passado e acabou pegando todos de surpresa, né? Já que poucos imaginavam que o Galo fecharia com o Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli já havia negociado com o Atlético Mineiro no final do ano passado, acabou não acertando as bases salariais com o time de Belo Horizonte, mas agora sim esse vínculo foi assinado, vínculo de 1 ano. O Jorge Sampaoli ganhará R$1 milhão por mês. Então o torcedor do Atlético Mineiro está bastante ansioso. O Galo acabou salvando uma temporada que tinha tudo para ser um fiasco, né? Já que o Atlético Mineiro acabou sendo eliminado precocemente tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana. O Galo que caiu diante do Unión de Santa Fé pela primeira fase da Copa Sul-Americana, perdeu por 3-2 no placar agregado e também acabou sendo eliminado precocemente da Copa do Brasil logo em seu segundo compromisso pelo torneio. O Galo acabou sendo eliminado pelo modesto Afogados da Engazeira, um time de Pernambuco que acabou eliminando o Galo. Aliás, essa, pelo menos na minha opinião, foi a eliminação mais vexatória da história do Atlético Mineiro. Nunca tinha visto o Alvinegro de Belo Horizonte perder para um time tão fraco como é o Afogados da Engazeira. Então, o Galo acabou sendo eliminado desses 2 torneios em um curtíssimo espaço de tempo, logo nesse início de ano, o que faria com que a temporada do Atlético Mineiro virasse um verdadeiro caos, né? Já que o time disputará apenas o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro ao longo do ano. Muito pouco para um time que investiu tanto, como eu citei anteriormente, e o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, acabou consertando todos os erros que ele cometeu, trazendo Jorge Sampaoli, dando aí um pingo de esperança para a torcida atleticana para o restante do ano. Ele que acabou demitindo o treinador Rafael Dudamel, venezuelano, contratado no início da temporada pelo time do Galo e que ficou no comando técnico da equipe em apenas 10 jogos. Foram 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 53,3% de aproveitamento, um aproveitamento até bom, mas o Dudamel durou muito pouco e o presidente do Galo fez certo em demiti-lo, já que o time não iria evoluir, certamente não daria certo. O Rafael Dudamel, a cada entrevista que dava, mostrava-se totalmente inseguro e mostrava que não conhecia em nada o futebol brasileiro, o clube que ele estava comandando. Através de suas entrevistas coletivas, era notório o desconhecimento que ele tinha da grandeza do Galo. Ele não tinha noção do tamanho do clube que ele estava comandando. Também faltou experiência em trabalhar em clubes, né? Já que o Rafael Dudamel assumiu a seleção venezuelana logo de cara em sua carreira aí fora das 4 linhas. Então ele não teve essa vivência de trabalhar em clube diariamente com atletas. É algo que é necessário para um treinador de futebol. Comandar um clube é totalmente diferente de comandar uma seleção. Embora ele tenha realizado até um bom trabalho à frente da seleção venezuelana, né? Levou o time sub-20 da Venezuela ao vice-título do Campeonato Mundial da categoria em 2017, acabou perdendo da Inglaterra na decisão. Dessa maneira, era nítido que ele fazia um bom trabalho à frente da Venezuela, porém ele é venezuelano, né? Ele conhece muito bem a cultura do país, as características do povo, da seleção, enfim, do futebol, do esporte no país. Desse modo, tudo se encaixava a favor dele ali no comando da Venezuela, ao contrário do Atlético Mineiro, um clube que ele desconhecia totalmente. Acabou até criando um certo mal-estar no vestiário do Galo, já que os jogadores não entendiam muito bem os seus métodos de treinamento. Ele realizava muitas improvisações, algo que não agradava os jogadores. É óbvio que nada dessas informações vazou na mídia, mas internamente os jogadores relatavam isso entre si. Então a saída do Rafael Dudamel acabou sendo a correção de um grave erro cometido pelo presidente Sérgio Sete Câmara. Lembrando que não foi apenas Rafael Dudamel que acabou perdendo seu cargo. O diretor de futebol Rui Costa e o gerente de futebol Marques também acabaram deixando o clube. Era notório que Rafael Dudamel não daria conta do recado, nem deveria ter sido contratado. Ele que jamais iria colocar em prática o desejado futebol que o Sérgio Sete Câmara queria. O presidente que concedia entrevistas constantemente dizendo que queria que o Galo jogasse um futebol ofensivo, um futebol para frente, intenso, totalmente
fora das características, do estilo de jogo das equipes de Rafael Dudamel, da equipe, né, de Rafael Dudamel, já que ele só comandou a Venezuela. E agora sim, ele contratou um técnico que tem totais condições de fazer o Atlético jogar um grande futebol em 2020. Bom, mas se o Jorge Sampaoli foi bom para o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro também foi muito bom para o Jorge Sampaoli. Isso porque o técnico argentino assumirá o comando técnico do Galo numa situação extremamente confortável, né? Já que o Atlético já foi eliminado das Copas que disputaria na temporada de 2020, isto é, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, como eu citei anteriormente. Portanto, o Jorge Sampaoli não terá eliminações a sofrer no ano de 2020, a não ser que ele seja eliminado aí no Campeonato Mineiro, né, nas semifinais do Mineiro, algo que é bastante improvável, né, já que o Atlético Mineiro é o franco favorito ao título do Campeonato Estadual, até por conta da triste situação que vive o Cruzeiro, a triste realidade do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vive um péssimo momento administrativo, por isso o Atlético Mineiro é considerado o franco favorito ao título do Campeonato Estadual. Muito provavelmente vai erguer esse caneco já com Jorge Sampaoli no comando da equipe e, aliás, o treinador argentino sendo até considerado o grande responsável por essa conquista, até porque o Galo não vinha praticando bom futebol, não vinha agradando dentro das quatro linhas. E vale ressaltar que no segundo semestre o Atlético Mineiro terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. Portanto, Jorge Sampaoli terá tempo de sobra para treinar essa equipe, vai jogar apenas semanalmente, não terá longas viagens internacionais, não disputará competições continentais. Foi muito bom para o Jorge Sampaoli, caiu como uma luva esse contrato com o Atlético Mineiro, até porque ele está ganhando bastante, né? Vai ganhar R$1 milhão. Para quem não sabe, o Jorge Sampaoli mora em Búzios, ele tem uma casa em Búzios, estava em Búzios até então, nesse início de ano, enquanto não assinou com nenhum clube, estava lá morando com a família. Búzios, que fica no Rio de Janeiro, a 590 quilômetros de Belo Horizonte, ou seja, ele pode pegar muito bem um avião e ir para lá, passar suas folgas assim que ele tiver oportunidade, uma viagem curta, até quando o Atlético Mineiro jogar no Rio de Janeiro também, ele pode se dar o luxo de visitar sua família depois das partidas. Por exemplo, o Atlético Mineiro estreará no Campeonato Brasileiro de 2020 contra o Flamengo, né? Logo no dia 3 de maio, na primeira rodada do Brasileirão, as duas equipes se enfrentarão. Portanto, o Jorge Sampaoli poderá até se dar o luxo de pegar e curtir a folga depois com a sua família em Búzios. Foi muito bom para o Jorge Sampaoli. Aliás, Jorge Sampaoli estava nas tribunas do Estádio do Mineirão no clássico contra o Cruzeiro, realizando algumas anotações, conversando com a comissão técnica, conversando com o próprio presidente do clube, o Sérgio Sete Câmara. O Jorge Sampaoli que solicitará alguns reforços, devem chegar aí ao Galo pelo menos 1 ou 2 reforços, e aí sim o Galo ficará ainda mais forte para a disputa do Brasileirão. Por essas e outras, não me restam dúvidas de que o Atlético Mineiro fará sim uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, até porque o Jorge Sampaoli sobra em relação aos demais treinadores do futebol brasileiro, aos limitadíssimos técnicos brasileiros. Então, o Galo vai sim fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, os torcedores do Atlético Mineiro têm motivos de sobra para acreditar no sucesso de sua equipe ao decorrer da temporada. Bom, e para finalizar, com a vitória do Atlético Mineiro no clássico sobre o Cruzeiro no estádio do Mineirão, o Galo subiu aos 15 pontos na tabela do Campeonato Mineiro, entrou ali no G4 e tirou o Cruzeiro do grupo dos 4 primeiros colocados do Campeonato Mineiro, que avançam ali aos playoffs, às semifinais do Campeonato Estadual. O Cruzeiro nesse momento estaria fora caso o campeonato terminasse. Lembrando que ainda restam 3 rodadas para o término do campeonato. O Cruzeiro também tem chances aí de classificar-se à fase final do Campeonato Mineiro. Caso isso não aconteça, este será o único clássico disputado entre Galo e Cruzeiro no ano de 2020. Isso porque o Atlético Mineiro já saiu da Copa do Brasil e apenas seria nesta competição que eles poderiam se enfrentar. Dessa maneira, vamos torcer aí para que pelo menos o Cruzeiro consiga uma vaga nas semifinais para que o duelo se repita nessa fase final do Campeonato Mineiro.
E o Galo voltará a campo agora apenas no próximo sábado, quando enfrentará o Vila Nova na cidade de Nova Lima, já com Jorge Sampaoli comandando a equipe do banco de reservas. Posteriormente, o Galo fechará sua participação na primeira fase do Campeonato Mineiro, enfrentando o América Mineiro fora de casa e o Patrocinense atuando em seus domínios. Bom, gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site www.soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Muito obrigado pela atenção, uma excelente semana para você, até a próxima, tchau, tchau!